Amados irmãos em Cristo, um bom dia, a paz do Senhor esteja com todos nós. Gostaria nessa manhã, nesse domingo, partilhar um trecho da Palavra de Deus, aquilo que falou forte ao meu coração. Quero partilhar o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 e seguintes. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: No dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Então quero partilhar essa palavra hoje, tomando como foco essa pergunta de Jesus aos seus: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Mas em seguida ele volta para Pedro e pergunta: E para vós, quem eu sou? Eu quero fazer a reflexão agora, trazendo para nós hoje. Não queremos hoje, não precisamos entrar na resposta de Pedro. Ele deu a resposta que o Pai lhe inspirou. Mas agora queremos refletir qual é a resposta que eu e você daremos a essa pergunta de Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? E não podemos perder tempo e ir direto ao assunto. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Posso iniciar respondendo que Jesus é para mim o enviado do Pai. Jesus é aquele que o Pai enviou ao mundo para me salvar. Mas por que o Pai enviou Jesus para me salvar? Porque lá no início, Adão e Eva desobedeceram a Deus. E aí eles se tornaram pecadores e toda a sua descendência, chegando até nós, todos nascemos com o pecado original. E para que possamos um dia voltar para o céu, de onde nós fomos formados, onde Deus nos criou uma alma e colocou no nosso corpo, que foi gerado no seio materno, mas nascemos com o pecado original. E só Deus, mediante a gravidade do pecado, só Deus poderia nos salvar. Então o Pai envia Jesus para nos salvar. Então eu posso já de imediato dizer: Jesus é o nosso Salvador. É aquele que veio, que o Pai enviou para nos salvar. De que forma ele nos enviou para nos salvar? Enviou para nos salvar de que forma? Melhor. Jesus veio, sendo o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele veio ao mundo, se fez homem, encarnou no seio da Virgem Maria. Sendo homem, ele cresceu como homem, viveu como homem, menos no pecado, e por fim, durante os 3 anos da sua vida pública, ele anunciou a salvação, anunciou que ele era o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Isto ele declara, ele confirma que ele é o Filho de Deus, porque Pedro já, por inspiração do Pai, revelou, mas ele proibiu que isso fosse falado, comunicado, enquanto ele estivesse aqui. Por quê? Porque ele veio anunciar o reino de Deus e ser o sacrifício. Como no Antigo Testamento se sacrificava um animal para a remissão, para o perdão dos pecados,
O pai, vendo que isso não era suficiente para a salvação, ele envia seu filho para se tornar o Cordeiro de Deus, como João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que veio para nos salvar, mediante o seu sacrifício. Então Jesus, sendo condenado, morto na cruz, se tornou o sacrifício, se tornou a ovelha oferecida ao Pai em sacrifício para a nossa salvação. Então Jesus, morrendo na cruz, tornou a nossa salvação, tornou o nosso Salvador. Mas o que mais importa para nós é que hoje, sabendo que Jesus é o meu, o seu, o nosso Salvador, somos chamados a tomar posse da salvação. Porque ou tomamos posse da salvação e seremos salvos. E o que se entende por salvação? Salvação é tomar posse dela hoje e já vivermos na presença de Deus, na graça de Deus, para que no último dia da nossa vida aqui possamos ser elevados aos céus e fazer parte da vida eterna com Deus, na presença de Deus. Então, tomar posse da salvação nos arremeterá a viver eternamente com Deus. Mas aí vem uma pergunta: aí, de que forma vamos tomar posse da salvação de Deus? Tomar posse da salvação de Deus é fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida, a vontade de Deus. Quando Jesus fez o Evangelho, fez a pregação do Sermão da Montanha, lá no versículo 48 do capítulo 5, Jesus termina esse capítulo dizendo: portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, para tomarmos posse da salvação, nós somos chamados a fazer a vontade do Pai. E foi isso que Jesus fez aqui no mundo. Ele veio e fez em tudo a vontade do Pai. E comunicou a nós também que nós também fizéssemos a vontade do Pai para nos santificarmos. Ele diz: sede santo como o Pai é santo. E aí pode surgir mais uma pergunta: e como é ser santo? Ser santo é fazer tão somente a vontade do Pai, conforme Jesus nos ensinou. E aonde nós vamos encontrar o ensinamento, onde vamos encontrar o como fazer a vontade do Pai. A igreja pegou todas as pregações, todos os ensinamentos de Jesus e colocou no catecismo da Igreja Católica. Se nós estudarmos o catecismo da Igreja Católica, ali todo ele vai estar nos ensinando a fazer a vontade do Pai. E a própria Bíblia também, os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, nada mais, nada menos é do que nos ensinar a fazer a vontade de Deus. Uma outra forma também de simplificarmos a vontade de Deus é cumprirmos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão direcionando a nossa vida a fazer a vontade de Deus e não a vontade da carne humana, não fazer a vontade da carne que, marcada pelo pecado, ela é tendenciosa a fazer o contrário da vontade de Deus. Então, somos chamados a fazer a vontade de Deus, para que fazendo a vontade de Deus, seremos salvos. Então, recapitulando, Jesus pergunta para nós hoje: quem eu sou para você? Então fica essa breve partilha da palavra nos ensinando. Jesus é o enviado do Pai. Jesus é o nosso Salvador. E sendo nosso Salvador, Ele nos deu a salvação morrendo na cruz. E nós somos chamados a tomar posse da salvação. E de que forma vamos tomar posse da salvação? Vamos tomar posse da salvação fazendo a vontade de Deus. Quando Jesus transfigurou na montanha, se ouviu a vontade do Pai,
se ouviu a voz do Pai. E a voz do Pai nos comunicou: fazei a vontade do Pai, a vontade de Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser. Maria falou isso também lá nas bodas de Caná. Ela dirigiu a palavra aos servos e disse a eles: fazei tudo o que ele vos disser. Então hoje a palavra, o catecismo, nos comunica a vontade de Deus. E cabe a nós cumprir essa vontade. Cumprir fazendo essa vontade e por fim seremos salvos e não seremos condenados. E se a gente dispuser a fazer a vontade de Deus, aí poderemos dizer que conhecemos Jesus e somos a Ele obedientes, e uma vez a Ele obedientes a Ele, ao seu reino, faremos parte, desde agora e por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado.